Deus é fonte de água viva, amém? E Ele quer derramar desta água neste dia. Aleluia, vamos abrir os nossos corações, pedir para que o Senhor derrame do teu Espírito. Aleluia, vamos louvar com alegria. Existe um rio onde tudo é bom e uma nascente bem maior que a do oceano, sem medo nenhum, maré que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe.
fluir de Deus nesse dia. Amém. Quantos anseiam pelas águas de Jesus aqui fluindo e pairando sobre esse lugar, a presença do Espírito Santo pairando sobre esse ambiente. Amém. Se você puder erguer suas mãos, se você puder quiser fazer isso, ergue as suas mãos bem alto e comece a clamar por essas águas, comece a clamar por esse ambiente. Ansiamos. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que por onde? Por onde o rio passar, tudo vai transformar este ambiente nesse dia, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Se você puder erguer suas mãos, erga bem alto e cante. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Você pode declarar: tu és a fonte, só tu, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mais uma vez eu quero beber as vozes cantando. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Gostaria de convidar você a clamar por essa fonte. Se você anseia por essas águas, se você anseia por essa fonte que é Jesus, se você anseia por esse mover, a sua vida no meio da sua família, neste ambiente, comece a clamar. Comece a clamar o quanto você deseja, o quanto Ele é para você, o que Ele é para você. Tudo, não há outro como Tu, Jesus. Se Ele é a fonte, logo Ele é a vida. Se Ele é a vida, logo Ele é tudo para você. Amém? Se isso for verdade na sua vida, comece a clamar por essa fonte, comece a clamar por essa vida. Tu és tudo pra mim, Senhor. Outro bem maior não há. Pois Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa vida. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo.
mais cedo nós estávamos conversando antes de subirmos para esse culto, e nós compartilhamos uma mensagem onde o salmista Davi fala em Salmos 34, versículo 1, que bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Juntamente com esse versículo, nós associamos a essa frase muito forte que nós acabamos de cantar, que nós o louvaremos independente das circunstâncias. E a gente começou a refletir o quão forte é esse versículo, o quão forte é essa canção. Porque quantas vezes a gente se pega, e principalmente eu, principalmente nós aqui, a gente se pega na primeira dificuldade, a gente começa a reclamar, na primeira dificuldade a gente começa a murmurar. E aí nós cantamos que nós louvaremos e não importa as circunstâncias. Isso é muito forte, igreja, isso é muito forte. Eu convido você a relembrar aquilo que tem falhado, aquilo onde você tem falhado, onde você tem errado, e que você possa transformar essas palavras em louvores nesse dia, que você possa transformar esses sentimentos e essas emoções em gratidão, palavras de gratidão, palavras de louvores, erguer louvores que exaltam o nome de Jesus, erguer louvores que agradam o seu coração, independente da circunstância que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo. Convido você, se você puder, quiser fazer isso, fechar os seus olhos nesse momento e começar a entregar tudo nas mãos de Deus, começar a colocar tudo nas mãos dele, simplesmente assim como nós acabamos de cantar, que o rio de Deus está fluindo neste lugar. Sabe quando você simplesmente começa a boiar e deixa que a correnteza te leva? Num rio, num mar, ou seja lá onde for? Faça isso neste momento, feche os seus olhos e começa a fluir no rio do Espírito Santo, começa a entregar tudo nas mãos de Jesus, começa a colocar tudo nas mãos dele para que ele possa vir e fazer aquilo que ele deseja fazer na sua vida. Começa a se render, começa a entregar tudo nas mãos de Jesus. Flua, Jesus, flua, Jesus. Flua, Jesus. Nós queremos mais, Pai, nós queremos mais, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Declare: eu me rendo. Declare: enche-me. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, abraça-me, ouve meu clamor, fala pra mim, nós queremos ouvir, fala pra mim.
sua voz, vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz seu querer, faz seu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz seu querer, faz seu querer em mim. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz seu querer, faz seu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz seu querer, faz seu querer em mim. Vamos lá, igreja, em nossa voz, cantando vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz seu querer, faz seu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz seu querer, faz seu querer em mim, faz seu querer, faz seu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sim, Jesus, nós nos rendemos esse dia, Pai. Nós entregamos tudo, Pai. Entregamos tudo, Pai. Todos os problemas, todos os pensamentos, nós levamos a Ti neste dia, Jesus. Colocamos tudo em Tuas mãos, Pai. Declaramos que o Senhor é nosso Senhor. E o Senhor reina neste lugar, Pai. O Senhor reina aqui, Jesus. O Senhor tem liberdade, Jesus, de agir, Pai, de fluir. Tem liberdade de fluir, Jesus. Eu me rendo. Vamos lá, igreja, começa a se render, se esse é o desejo do seu coração. Se é isso que você anseia nesse dia, eu me rendo. Nós nos rendemos, Deus. Pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo,
faça eu querer, faça eu querer em mim. Faça eu querer, faça eu querer. Jesus, nós estamos reunidos neste dia em Tua presença e derramados estamos diante do Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento. Nos rendemos totalmente a Ti. Tu tens liberdade para fazer em nós o Teu querer. Que o Teu querer prevaleça a nossa vontade em todo o tempo e em qualquer situação, Senhor. Que verdadeiramente o Senhor seja o nosso Deus, Deus único, Deus único, Deus único, Deus soberano em nossas vidas, Senhor. Faz o Teu querer em nós. Faz o Teu querer, Senhor, faz o Teu querer em nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor, eu quero convidá-los para interceder agora. Nós temos algumas pessoas que se encontram enfermas. O irmão Alexandre Ferreira Martins, ele está com Covid, está entubado. Então eu quero te convidar a orar por ele, a clamar ao Senhor pela vida dele. Também esteja apresentando a avó da Alita, que também está internada. Que o Senhor esteja visitando ela neste dia. E se você conhece alguém que também está enfermo, que também está precisando de uma intervenção do Senhor, seja agora um intercessor. Abra sua boca e clame ao Senhor por essas vidas. Também quero te incentivar a orar por cada profissional de saúde aqui da nossa cidade, também do nosso país. Apresente cada um deles para que o Senhor esteja restaurando as forças físicas, também o emocional deles. Amém? Senhor, nós te louvamos. E agora nós queremos orar ao Senhor por cada uma das pessoas que estão enfermas. Pai, em nome de Jesus, visita agora o irmão Alexandre que está lá entubado, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem poder para restaurar o sistema respiratório deste homem. O Senhor tem poder agora para fazer com que os anticorpos dele sejam restaurados agora. Senhor, visita-o neste momento, que ele seja agora restabelecido, que ele tenha a sua saúde renovada, em nome de Jesus. Visita também a avó da Alita, Senhor. Pai, o Senhor tem poder para fazer o sistema renal dela voltar ao seu funcionamento normal. Passa agora sobre ela o teu bálsamo curador e que ela seja restaurada, que o seu corpo físico seja restaurado agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade que tem adentrado os lares, que tem atormentado as famílias, em nome de Jesus Cristo agora, saia de dentro dos lares, saia de dentro das famílias agora, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a cura, nós declaramos a cura no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o médico dos médicos, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Seja curado, seja curado, seja restaurado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também por cada profissional da saúde. Visita agora, Senhor, renova as forças físicas, renova o sistema emocional, Deus.
Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que toda ansiedade seja aplacada pela paz de Deus que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Senhor, eu também oro pela Josadac, Senhor. Visita essa mulher agora. Restaura a saúde. Restaura a saúde. Restaura a saúde. Que todo decreto de morte sobre a vida dela seja anulado agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Visita essa pessoa que agora está assistindo essa transmissão e que está tão preocupada porque não está vendo solução. O Senhor é aquele que tem poder para fazer infinitamente mais. Ele é o Deus do impossível, diz a palavra do Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível. Creia nisso, irmã. Creia nisso, irmã. Creia nisso, irmã. E seja restaurada agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor neste dia. Agora nós temos um momento muito especial, que é o momento de conexão. Então eu quero convidar você a se conectar com a pessoa que está próxima a você. Faz um aceno com a mão, sorria com os olhos, faz um coração. Aleluia. Se você quiser aproveitar esse momento, mandar uma mensagem para quem está em casa também, mandar o link deste culto também, faça isso, tenha liberdade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Nós queremos conhecer quem está nos honrando com a sua preciosa presença pela primeira vez aqui deste lado. Quem nos honra pela primeira vez com a sua presença, faz um aceno com a sua mão, porque nós queremos conhecer você. Tem alguém? Tem alguém nos honrando pela primeira vez? Não? E aqui, nesta ala, tem alguém que nos honra pela primeira vez com a sua presença? Não? E aqui deste lado, tem alguém nos honrando? Seja muito bem-vindo. O nosso voluntário vai te entregar uma ficha, você pode preencher, porque depois nós entraremos em contato com você para te conhecer um pouco melhor. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu quero lembrar vocês que nós somos uma igreja em células. Então, o que isso significa? Que nós nos reunimos semanalmente em pequenos grupos.
E lá a gente tem um momento de interação, de comunhão, a gente estreita relacionamento, a gente se ajuda, a gente ora junto, é muito, muito, muito bom. E a gente tem para todas as faixas etárias. Então, se você ainda não faz parte de uma célula e quer fazer parte de uma, ao final deste culto você pode procurar um dos nossos voluntários, que ele vai te direcionar a uma célula. Amém? E vai ser uma alegria enorme ter você com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Bom, quero compartilhar com vocês um texto que está em Mateus 6. E nós vamos ler do verso 25 ao 33, tá bom? E diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, trabalham e nem fiam, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente fica muito preocupado, né, com a nossa vida. Talvez você, nesse tempo tão crítico que nós estamos vivendo, tenha perdido o seu trabalho. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira e está tão preocupado. Mas aqui nós vemos o Senhor nos instruindo a não nos preocuparmos, porque Ele cuida de nós. Ele nos diz para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E se você está aqui neste dia é porque você está buscando o reino de Deus e a justiça dele. Então, se você está ansioso, se você está preocupado, agora não estará mais, porque com esse entendimento você vai descansar no Senhor, entendendo que Ele tem cuidado de vós. Amém? Eu quero te convidar a ofertar na casa do Senhor neste dia. Se você também trouxe o seu dízimo, faça também, traga também o seu dízimo. Nós temos aqui deste lado gasofilaço, também deste lado, e você tem a liberdade de trazer e depositar tanto as suas ofertas quanto os seus dízimos. Se coloque de pé, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pelas ofertas. E eu quero também te incentivar a orar por aqueles que perderam seus empregos. Há várias pessoas desempregadas e que precisam de uma intervenção do Senhor. Então eu quero te incentivar a orar por essas pessoas, para que nenhum dos nossos irmãos padeçam necessidade nenhuma. E se por acaso você tem condições e sabe de alguém que está necessitado, seja um abençoador, dê também. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui
e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos dado. O Senhor tem sido tão bom nas nossas vidas, o Senhor tem provido nos nossos celeiros, tem feito prosperar. Muito obrigada, Senhor, pelo trabalho, muito obrigada pela saúde, muito obrigada pelos livramentos, obrigada pelo lar, pela família. Obrigada, Senhor, pela tua provisão na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Nós oramos também por aqueles, Senhor, que se encontram desempregados. Senhor, visita agora. O Senhor tem poder para os abençoar, abrindo as portas, providenciando para eles um trabalho, Senhor. Então eu oro, Senhor, para que eles sejam visitados por Ti agora, para que a provisão do Senhor os alcance agora, em nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Senhor, por cada um dos ofertantes neste dia, por cada um dos dizimistas, Senhor, que a Tua palavra se cumpra na vida deles e que mais e mais prósperos eles sejam diante de Ti, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe. Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Olá, família Manancial, eu me chamo Pedro e é uma alegria imensa estar com cada um de vocês em mais um Manancial News. Mas agora, quero pedir para cada um de vocês estarem compartilhando o link deste culto, desta reunião, pois eu creio que essa mensagem que estará por vir estará impactando muitas outras vidas também e ajudará a expandir a mensagem do reino para muitas outras vidas. O Dia dos Pais está chegando e nós, da Manancial, preparamos um culto especial para cada um dos pais daqui da nossa casa. Então não se esqueça, no dia 8 de agosto, em nossas 3 reuniões, que acontece às 9h30 da manhã, às 5 horas da tarde e às 7 horas da noite, teremos nosso culto especial do Dia dos Pais. A Manancial está na rádio. O Senhor Deus nos abençoou com essa oportunidade preciosa de levar a mensagem através da rádio. E se você quiser nos acompanhar, são todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, no programa Gospel Plan. E você pode estar sintonizando através da Rádio Planalto 89.7. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui na IBN Manancial, teremos a nossa Aliança de Membresia. Então, caso você queira aprender um pouco mais sobre a história da nossa igreja, a história dos batistas nacionais e conhecer um pouco mais sobre as duas ordenanças que Cristo deixou a nós, que é o batismo e a ceia, eu te convido a não ficar de fora da Aliança de Membresia. Lembrando também que o nosso batismo nas águas está chegando e eu quero convidar você e toda a sua célula para estarem presentes lá nesse dia tão especial, nesse dia tão marcante e celebrar junto conosco. Será na Chácara Betel, no próximo sábado, às 3 horas da tarde. Se prepare, pois o nosso Tadel presencial está voltando e nós estaremos divulgando mais informações em breve. E não se esqueça de se conectar conosco através das redes sociais.
pois é por lá que te deixamos por dentro de tudo que acontece aqui em nossa casa. E agora fique com essa mensagem poderosa que vem diretamente do céu e tenha um bom culto, paz. Amada igreja, graça e paz seja convosco, amém? Para mim, além da alegria, é uma honra muito grande poder participar convosco desses momentos importantes de celebração ao nosso Deus. Eu também dou as boas-vindas a cada um de vocês, nosso querido irmão Luciano, há também uma família lá do Paraná que está participando conosco e também essa família que está aí na Flórida, aí participando conosco desse momento tão importante mesmo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amados, quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós participamos de alguma atividade, muitas vezes nós ficamos assim, querendo entender o porquê que a Bíblia ela chegou até os nossos dias. Um livro que foi escrito durante um período de 1.600 anos, por mais de 40 escritores. E ela chegou aqui. É o livro mais impresso, mais vendido e mais lido do mundo inteiro. Não existe outro que consiga acompanhar essa trajetória da Bíblia Sagrada. E é o livro mais perseguido de toda a história. Incrível, né? Mais perseguido. Por quem? Pelos inimigos de Deus, é claro. E dentro desse livro tem muitas histórias maravilhosas, testemunhos de vitória, milagres, orientações, ensinamentos para cada um de nós, para que nós estejamos preparados para ler, entender e praticar. E hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre um personagem muito importante. Para você que está aí em Orlando, também é importante. Para mim, que estou aqui em Vilhena, é importante. Eu vou falar sobre o segredo do sucesso de Neemias. O segredo do sucesso de Neemias. Então, se Neemias teve sucesso, porque confiou em Deus, qualquer um de nós também pode chegar lá. E eu quero basear esse texto no livro em que o próprio Neemias escreveu, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Abra sua Bíblia, seu smartphone, seu iPad, ou pelo menos anote para você ler em casa. E seria interessante para lerem o livro todo de Neemias, que são apenas 13 capítulos, é um livro pequeno, lá do Velho Testamento. Antigamente, o livro de Esdras e de Neemias era um livro só, depois foram separados. Mas só para que nós possamos entender melhor. Neemias 2, de 1 a 10. Diz assim o texto bíblico: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou:
por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, ó rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei então um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do teu agrado, rei, que me dê cartas para os governadores do além do rio Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. E o rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Agora vem a parte contrária. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Querido Pai, que testemunho desse homem, Pai. Obrigado, porque o Senhor deu a ele o suporte para chegar à vitória. Assim também, Pai, nos nossos dias, nós clamamos a Tua misericórdia, para que o Senhor nos abençoe, nos cubra com a Tua mão poderosa, e que o Senhor nos leve a fazer e a realizar a missão que o Senhor tem para nós, hoje, 2021, da Tua era. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, a vida, ela é cheia de etapas, recomeços, novidades, continuação da vida, e tudo vai acontecendo conforme a vontade de Deus. Tem muita gente que diz assim, quando está com alguma dificuldade: Deus sabe de todas as coisas. Não é isso que a pessoa diz? Deus sabe todas as coisas. Mas você tem aplicado isso para a sua vida? Você tem aplicado Deus sabe todas as coisas?
E há também aqueles que não se importam com a vontade de Deus, não dão a mínima para o que está escrito aqui dentro. Mas há aqueles que conquistam em nome do Senhor. Que então foi o caso de Neemias, né? E para obter essas grandes conquistas, queridos, é necessário grandes sacrifícios e sofrimento, determinação. A Bíblia, então, ela está cheia, está repleta, né, de exemplos de homens, de mulheres que passaram por grandes provações, mas que romperam os obstáculos porque confiaram em Deus. E Deus, queridos, na sua infinita misericórdia e graça, Ele jamais deixará um servo dele desamparado. Neemias, então, é um personagem bíblico e é o mais importante da era pós-exílica, né? O exílio babilônico, de toda a história dos judeus, né? E por quê? Esse exílio babilônico, que durou aproximadamente 70 anos, aconteceu durante o império de Nabucodonosor, né? Eles invadiram a cidade, conquistaram, saquearam o templo de Jerusalém e levaram cativos uma grande parte da nobreza, os oficiais militares, os artífices, inclusive o rei também. Foi levado preso para o exílio na Babilônia. Então esta, queridos, foi a ocasião em que os israelitas foram tirados à força lá da terra prometida, por imperadores, por reis, mas tudo isso acontece motivado por quê? Motivado pelo pecado. Motivado pelo pecado, pela desobediência à palavra, pelo desleixo e o pouco caso com as coisas de Deus. Deixaram para segundo plano, terceiro, esqueceram disso. E Deus, então, Ele prepara e levanta pessoas. Quem sabe você seja a pessoa que Deus levantou para o presente tempo. Você que está online pode ser a pessoa que Deus levantou para o presente tempo. Mas como é que foi esse desencadear da atitude de Neemias? Vamos ver aí, abrir a nossa Bíblia e ler um texto que está aqui, bem no comecinho do livro de Neemias. Bem no começo. Vamos ler o capítulo 1, versículo 2 até o 4. Veja como Neemias recebeu a notícia. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo
eu estas palavras. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, é muito triste saber a decadência de uma cidade, a decadência de uma família, a decadência de uma nação. Mas também temos a certeza que Deus levanta homens, mulheres, para exercerem a sua boa e perfeita vontade. Quando nós abrimos o coração e deixamos Ele atuar. E aqui então, Esdras e Neemias foram levantados como grandes restauradores do povo judeu. Esdras foi levantado no ensino da palavra e aplicação da lei de Moisés. E Neemias se colocou ao serviço das mesmas ideias, mas agindo em outro plano, em restaurar Jerusalém, os seus muros, repovoar a cidade, a nação de Judá, dando ao seu povo a possibilidade de ter o gosto de uma vida nacional, amor à pátria, civismo, porque eles foram esparramados pelo mundo. E ali naquele lugar vieram pessoas que não tinham o mínimo interesse com as coisas de Deus e com a nação de Israel. Neemias, ele servia como copeiro do rei ali em Suzã, naquela fortaleza, na Babilônia. E ele então consegue a autorização do rei para ir a Jerusalém restaurar as muralhas da cidade. Ele era um homem de inteira confiança do monarca e vivia num ambiente de muita fartura, luxo e muita riqueza. Neemias foi certamente um homem de oração, e a sua história de vida é inteiramente relacionada a isso. Nesse período, ele orou durante 4 meses, amados. E é um homem cuja vida de trabalho e cuja liderança serve de modelo para cada um de nós. Para todos aqueles que querem ser bem-sucedidos e ter uma vida compromissada com as coisas de Deus. Vá observando os detalhes. Você deseja ter uma vida de pleno compromisso com Deus? Bem, quando surgem as dificuldades, é que nós conhecemos então as marcas que estão no caráter de um homem. Quando tudo vai bem, as pessoas vão deixando correr solto. Só lembram de Deus quando surge a dificuldade. E a nação de Israel foi assim. Vivia períodos de altos e baixos por causa disso. E Neemias, ele tinha então esse caráter firme e profundo que demonstrou muito bem quando ele teve que enfrentar esses opositores, Sambalate, Tobias e Gesem. Eram homens líderes naquela região, mas que, embora tivesse parentesco com o povo de Judá, eles viviam um sincretismo religioso, uma miscigenação de religiões que não levavam a nada, e eram daquele tipo de pessoas que aplicavam o quanto pior, melhor, para poder dominar o povo de Israel. E Neemias, então,
ele aparece. Esdras e Neemias, mas vamos nos ater mais a Neemias. Vamos ver qual é, então, os segredos do sucesso de Neemias. Mas para que nós vamos ver isso? Para aprender e para praticar. Não adianta eu saber a Bíblia de cor, se eu não quero colocar em prática, impulsionar o crescimento da obra de Deus para que outras vidas também possam chegar ao conhecimento do Senhor. Primeiro segredo era a reflexão. Então, Neemias, ele era um homem ponderado, meditava, examinava a situação, observava bem para poder ter uma ideia. Foi por isso que ele inquiriu Anani e os outros que vieram com ele sobre o estado de Jerusalém. Segundo segredo, consulta a Deus. Consulta a Deus, tá? Consultando o Senhor a respeito da tarefa, da missão e da chamada. Claro, durante o período de 4 meses de oração, ele teve a oportunidade de poder ver exatamente aquilo que Deus queria. Então foi uma consulta com Deus. Terceiro segredo, identificação. Identificação. Se eu não me identifico com as dificuldades, com os problemas dos irmãos, de nada adianta eu orar ou querer ser um cristão, porque eu não sou autêntico. Então, ele se identificou com a situação e com o seu povo que estava lá em Jerusalém. Tanto é que nessa oração ele faz confissão de pecados pelo povo. Pecados que ele não cometeu, mas que ele, como solidário, se identificou então com o povo de Jerusalém. No mesmo capítulo, versículos 6 e 7, diz assim, ele falando, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Ele disse, e agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Veja como ele se torna solidário. E o quarto segredo é planejamento. Não é segredo para ninguém que planejar é uma necessidade. Então, Neemias, ele queria começar a tarefa, mas também concluí-la a bom termo. Por isso que ele planejou tudo, E pelas respostas que ele dá ao rei, nós percebemos que Neemias havia planejado tudo de antemão, tanto prazo, a licença, término, a segurança do material, a qualidade, tudo ele se preocupou de antemão. Olhe bem que ele não esperou para a última hora. Não, quando eu chegar lá diante do rei, Deus vai me dar a palavra. Não, ele se preparou bem para isso. Interessante é que a Bíblia diz que o Senhor nos fará lembrar de todas as coisas. Tem muita gente que vai para um concurso, vai para um vestibular, vai para o Enem. Não, Deus vai me fazer lembrar de todas as coisas. Lembrar quer dizer lembrar do que você estudou, se preparou, vivenciou dentro da tua mente e coração. Foi isso que ele fez. Planejamento. Ele não deixou nada para a última hora. Não esperou que Deus o guiasse no último momento, na verdade. E, queridos,
Mesmo durante esse período que ele passou orando, Deus já vinha guiando a mente e as atitudes dele. E isso foi, então, o que convenceu o rei, né, de que esse projeto de Neemias era um projeto viável, prático, e não apenas um sonho da cabeça dele. Assim também nós queremos, queridos. Nós queremos ter sucesso, tudo isso tem que ser observado. Depois, durante a semana, você aproveite e leia todo o livro de Neemias. Tá? O quinto segredo, ação. Ação. O que é ação? Ação é a fé tornada ela dinâmica. Então, é o dinamismo da fé. Ação. De nada adianta tudo aquilo que nós falamos até agora se eu não partir para a ação. Neemias, então, ele vê não somente o estado miserável de Jerusalém, mas também as alternativas que ele tinha para solucionar o problema. Então, é necessário acreditar, ter fé, mas planejar com a consciência de que nós, você e eu, somos dependentes de Deus. Por isso que nós envolvemos Deus em tudo. E o sexto segredo, a visão. A visão do que acontecia e a visão do que pode acontecer. Neemias, ele já anteviu a obra acabada, porque ele foi muito seguro diante do rei. E ele viu que o sonho que ele tinha podia ser transformado em realidade. Então, a visão, tanto do que está acontecendo, quanto aquilo que pode ser. E o sétimo segredo de Neemias foi a aceitação da missão a ser cumprida por alguém. Quem? Eu, Neemias. Então, ele aceita, queridos, olha, isso é muito forte. Ele aceita ser a resposta da sua própria oração. Então ele diz lá no versículo 11: faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém? Tudo isso, queridos, nós temos que examinar, ler, estudar, mas sempre, como vou aplicar isso à minha vida? Neemias não era um homem comum. O caráter dele era diferente, era diferenciado. Eu quero ver alguns pontos do caráter de Neemias. Primeiro, era um homem leal. Então havia lealdade no seu coração. Primeiro ponto, para com Deus. Ele se preocupa em restaurar os muros e fechar as portas e restaurar, consagrando o povo na forma como desde o tempo de Moisés, Deus vinha orientando a liderança nacional da nação de Israel para poderem serem leais e praticantes das coisas de Deus. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas.
capítulo 7, versículo 1. Queridos, eles não pararam a obra até terminar. E ali os inimigos querendo impedir. A Bíblia diz que com uma das mãos eles usavam a ferramenta para reconstruir, mas a outra estava com a espada pronta para agir a qualquer ataque do inimigo. Os dias de hoje não são diferentes. O mundo vive em grande dificuldade. E a nossa nação brasileira está precisando de Neemias. Você está pronto? Queridos, segundo ponto do caráter de Neemias: lealdade para com o rei. Todos os inimigos pensavam então que Neemias, a hora que tivesse restaurado todas as coisas e orientado o povo, ele ia se rebelar contra o rei. Mas ele não fez isso, porque ele era leal à autoridade daquele rei. Mas Sanbalate e aquela turma dele falaram assim: você está fazendo o quê? Está se rebelando contra o rei? Não, ele nunca se rebelou contra o rei. Outra qualidade: lealdade para com o povo. Ele se coloca na brecha para restaurar a nação. Neemias tinha também responsabilidade, e ele assumiu a tarefa cabalmente, não deixou nada de lado. Por quê? Porque ele tem consciência da importância da sua missão para ele, para o seu povo, para a sua família e para a nação de Israel. O que nós fazemos hoje pelo bem da nossa nação brasileira? Neemias, então, queridos, ele recebe um convite daqueles caras que eram inimigos da verdade em Israel. Capítulo 6, 3, ele fala de uma forma taxativa para eles, porque eles convidaram ele para se reunir. Não, venha participar de uma festa conosco. Temos um negócio bom para você, temos uma churrascada para você. Isso aqui sou eu que estou falando, não está escrito na Bíblia. Mas mais ou menos isso, tá? Mas qual foi a resposta? Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Por que parar a obra? Para ir encontrar-me com vocês. Prioridade para as coisas de Deus. Terceira qualidade: confiabilidade. A confiabilidade, ela depende da integridade de caráter de cada um de nós. Ele era copeiro do rei. Servia ao rei, mas era de inteira confiança do rei. Inteira confiança do rei. Sempre que há necessidade, queridos, Deus levanta pessoas, homens íntegros e retos, para se colocarem na brecha, para solucionar o problema. E ele planejou toda a obra, mas ele tinha a confiabilidade do povo. Tanto é que quando ele conversou com o povo que estava ali em Jerusalém e trouxe
a notícia do que ele veio para fazer. Versículo capítulo 2, 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Então eles responderam, o povo: sim, vamos começar a reconstrução da nação de Israel, de Jerusalém. E se encheram de coragem para a realização desse projeto. Neemias tinha também um espírito sacrificial em relação a ele. Fazendo por amor, ele sacrificou a sua profissão. Ele tinha também a habilidade. Por quê? Porque ele ensinou os outros a fazerem. Ensinou porque sabe, e sabe porque aprendeu fazendo, não de ouvir falar. Queridos, nós precisamos aprender essas lições desse homem discreto, modesto, equilibrado, moderado, mas ativo e atuante. A sétima qualidade de Neemias, ele tinha sensibilidade. Sensibilidade. Então, apto para sentir a profundidade daquilo que ia acontecer. Ele também se impressionava e se tornava emotivo a ponto de chorar pelo seu povo e pela cidade de Jerusalém. Ele sentiu o opróbrio da cidade. Ele diz assim: quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Ele tinha um caráter muito profundo, comprometido, porque ele sentiu o drama daquele povo pobre que estava em estado de miserabilidade. E ele sentiu tristeza quando soube também que aquele povo, que era o seu povo, se desviava da lei. E ele sofreu por ter que repreender o povo para que praticasse a lei e as coisas de Deus. Mas ele viveu sempre, sempre debaixo da autoridade de Deus. Queridos, o sucesso de Neemias nos impressiona. Mas o sucesso dos dias de hoje, ele está bem aí na nossa frente, logo adiante. Essa vida de Neemias nos ensina lições que, sendo colocadas em práticas, não tem como nós não sermos também bem-sucedidos. Tudo aquilo que botarmos a mão para fazer em nome de Jesus, nós também seremos bem-sucedidos. Hoje, 2021, quais são os desafios que estão aí na sua frente, aí na sua cidade, aí na nação onde você está? Quais são os desafios? Agora, quando Deus permite um desafio na sua vida, queridos, é muito seguro
falarmos assim: Ele está garantindo você. Assim como Ele garantiu Neemias, hoje está garantindo você. Está garantindo a mim? Como está a nossa fé? Como está a ação da nossa fé? O que eu tenho feito para tornar realidade à vista dos homens, como aconteceu com as muralhas de Jerusalém, com o templo de Jerusalém, com a restauração da nação judaica? Assim também hoje, a nossa vida, lar, família, cidade, estado e nação, podem estar totalmente enquadrados na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ficar em pé, igreja? Querido Deus, nós vivemos num tempo diferente do tempo de Neemias, mas a tua palavra diz que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso clamamos a ti, Pai, que da mesma forma que o Senhor foi com Neemias, conduzindo, orientando e levando a restauração plena e completa de Jerusalém, da mesma forma hoje o Senhor mantém as suas mãos estendidas sobre estas vidas, ó Pai amado, que estão aqui participando desse culto de celebração a Ti, para que não só nós como vidas, mas também lares, famílias, trabalho de cada um, que a nossa cidade, estado e nação possa ser uma nação plena e restaurada em amor, lealdade, fidelidade a Ti, ó Pai querido. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada um de nós e nos conduza nos Teus propósitos, que haja fé em nós suficiente
como teve no coração de Neemias. Obrigado, Pai. Eu declaro vitória e te agradeço no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Agradeço a cada um de vocês a presença. E vamos continuar em frente. Não desistam por nada, mas confie no Senhor, que Ele vos conduzirá em vitória. Querido Pai, obrigado, Senhor. E agora, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a semana de trabalho de cada um de nós e que nos leve a ter a oportunidade de conhecer cada dia melhor a Tua palavra, a Tua verdade e o Teu coração. Ó Pai, leve-nos de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua maravilhosa graça, ó Pai amado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, e a paz consoladora e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e assim permaneça para todo o sempre. Amém. E as palmas louvam e adoram o nosso Deus. Obrigado, amados. Obrigado, louvor. Obrigado, louvor. Obrigado, produção. Em nome de Jesus. Amém.